Olá, revendedora, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Carol Dal Santos, sou empreendedora da Lua Minhas Joias e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre uma dúvida muito frequente das minhas revendedoras, que é saber quais peças comprar, quais peças são mais vendáveis, quais peças não podem faltar no seu portfólio de produtos. Então vamos lá, eu vou tentar passar um pouquinho aqui para vocês da minha experiência e do que eu acredito que possa ser uma boa aposta para vocês fazerem na hora de ir para os fornecedores e comprarem as semijoias que vocês vão vender para suas clientes. Primeira coisa para ser dita é que no universo das semijoias, os principais banhos que a gente vende são o banho de ouro, que é o dourado, o prateado, que pode ser ródio branco, pode ser banho de prata, ou o banho de ródio negro, que é aquele tom escuro, cinza escuro meio grafite. Esses são os principais banhos, existem outras tonalidades no mercado, mas essas são as principais. Dentre essas, você pode ser que já conheça um pouco do seu público para saber qual investir mais, se você investe mais em dourado ou em prateado e por aí vai. Mas principalmente se você ainda estiver começando, estiver nas suas primeiras compras, montando o seu primeiro mostruário, fazendo a primeira seleção das semijoias que você vai vender, é importante você investir principalmente em peças mais neutras e em banhos mais neutros. Só que antes de entrar no estilo de peça, eu faço questão de falar dessa questão das cores do banho, porque também é muito comum acontecer um caminho oposto da pessoa partir de um achismo, né? A revendedora vê com base em algumas clientes ali que preferem dourado, falar, tá vendendo mais dourado, eu vou comprar só dourado. Gente, não acho que é uma ideia bacana, porque sempre vai ter aquela cliente ou aquela pessoa que acabou de te conhecer e vai perguntar, mas eu só uso prateado, será que você tem alguma coisa? Ou a pessoa vai ter um evento específico, uma ocasião que ela está procurando um acessório em ródio negro, será que você vai ter alguma coisa? Então, assim, você vai usar a sua percepção, caso você já tenha uma clientela, para saber qual cor de banho você investe mais, mas sem abrir mão de ter sempre pelo menos um pouquinho, sempre algumas opções nos outros banhos. Ou pode ser também que no caso do seu público seja super equilibrado isso e você fale, olha Carol, eu vendo mesmo tanto de dourado e prateado. Melhor ainda, então na hora de você comprar você vai ter ainda mais versatilidade. Mas assim, um ponto de partida para vocês é se basearem na média do que a clientela de vocês já gosta, sem abrir mão de ter um pouquinho de cada banho para poder também atender aquelas pessoas que têm um gosto mais específico. Falando agora sobre o estilo de semijoia, o modelo, o tipo de acessório que vale a pena apostar, eu vou falar para vocês algumas peças que são atemporais, que são versáteis, são peças que não saem de moda, que não dependem de modismo, são peças que vendem sempre, o ano inteiro. Não importa em qual região do Brasil você está, não importa em qual estação do ano você está, são peças que vendem sempre e que vale a pena você sempre garantir que você tem ali disponível para venda, porque às vezes a pessoa não vai comprar por aquela peça, mas ela vai acabar levando aquela peça junto. Então vou dar alguns exemplos para vocês. Brinco de argola. Brinco de argola é clássico, é neutro, tem as opções maiores, menores, mais delicadas, mas brinco de argola nunca sai de moda. Então é legal vocês terem opções, inclusive em mais de uma cor de banho. Um outro modelo também de argola que é muito legal ter são aqueles brincos de argolinha bem pequenininha para segundo furo. Tem as opções lisas ou as opções cravejadinhas de zircônia que também vendem muito bem, principalmente as cravejadas vendem sempre super bem. Tipo essa que eu estou usando aqui no segundo furo, é um item que sempre que você tiver, sempre vai vender. Ainda na linha de segundo furo, aqueles brincos de bolinha de segundo furo ou de ponto de luz no segundo furo também não pode faltar. São legais para segundo furo, para pessoas mais discretas que gostam de acessórios menores, ou às vezes as pessoas compram para criança, então é super bacana você ter também esses brinquinhos pequenos. Outra peça que sempre vende muito são os anéis de solitário, aqueles anéis que parece anel de noivado. O anel solitário, ele às vezes tem só uma pedra principal central, às vezes ele é todo trabalhado e tem uma pedra maior em destaque. São modelos que sempre vendem bem, são clássicos, que vêm de séculos atrás, já como uma tradição ou de noivado, ou de formatura, de presente para as pessoas. São modelos que sempre vendem bem, tanto para presentear quanto para uso próprio. Um outro estilo de anel que na Lua Mia sempre fez muito sucesso, e a Lua Mia já está no mercado há 8 anos e desde o começo sempre foi um tipo de anel que vendeu muito, são os anéis delicadinhos fininhos. Aqueles anéis que pode ser só uma voltinha, às vezes nem tem detalhe de pedrinha, de zircônia, nada, mas só uma voltinha com um coração vazado,
ou com um detalhezinho bem basiquinho, um detalhezinho cravejado, os anéis fininhos sempre vendem bem. Eu falo pela minha experiência na Lua Mia que é um acessório que não pode faltar. Seguindo nessa linha das peças atemporais são as pérolas. Acessórios de pérola vendem muito bem. E os acessórios de pérola, pela minha experiência, vendem sempre melhor no banho dourado. Vende também nos outros banhos, mas pérola com o banho dourado é uma composição muito clássica e que vende muito bem. Tanto para brinco, quanto para anel, pulseira, colar. Aí você pode variar, você pode ousar, você pode ter opções mais clássicas ou mais arrojadas, mais modernas, mas as pérolas têm que estar presentes no seu portfólio de produtos, porque são peças procuradas. Tem gente que chega perguntando especificamente o que você tem de pérolas. Então a gente tem que ter. Outro estilo de peça que é muito legal ter e que vende o ano inteiro são as peças com filhos, são aqueles colares, principalmente os colares, que tem menininho e menininho, os bonequinhos, para quem está grávida, para quem acabou de ter um bebê, quando o marido quer presentear, ou às vezes até para presentear as vovós. É um tipo de colar muito legal. Existe também outras opções como pulseira, anel ou brinco com filhos, né, para a linha de mamães, mas o carro-chefe são os colares. Então ter colar de filho também é uma aposta certeira super bacana que vale a pena você ter para não deixar de vender para quem te procurar especificamente esse tipo de peça. Outro estilo de linha que também vende bastante são as semijoias religiosas. É lógico que você só vai vender semijoias religiosas se você achar que isso faz sentido tanto para você quanto para o seu público, para a sua clientela. Mas caso faça sentido para você vender semijoias religiosas, também são peças que vendem muito bem. Colares com pingentinho de Nossa Senhora Aparecida, aquelas medalhas com a oração do Pai Nosso, Ave Maria, São Bento. São alguns itens que vendem muito bem se fizer sentido para você também ter semijoias religiosas no seu portfólio. Seguindo ainda nessa linha de peças atemporais e clássicas, são todas aquelas linhas básicas de dia a dia, como um colar simples com só um pingentinho mais neutro, um brinco delicadinho, que pode ser de coração ou de estrelinha, mas um brinco mais delicado, uma peça com um detalhezinho cravejado. As peças que são clássicas e que seguem menos a linha de modismo têm a vantagem de que sempre são vendidas e que não existe isso da moda passar. São peças que uma hora vai acabar vendendo, não corre o risco de encalhar e de ficar com aquele estoque parado. Então, também são peças bacanas para vocês investirem. Todas essas linhas neutras e básicas que vendem sempre, que vendem o ano todo. Agora, isso, gente, eu falei para vocês de peças neutras, de peças versáteis que vocês vendem o ano inteiro. Só que eu vou falar também da importância de você ter semijoias que são do modismo, que são tendências. Essas semijoias são muito importantes de vocês terem também, porque elas vão ser o chamariz. Às vezes a cliente vai vir comprar de você porque você tem aquilo que está na moda, você tem aquele brinco que uma atriz está usando na novela, ou você tem aquele colar que tem uma influencer, que tem uma blogueira que não para de postar fotos usando aquele colar. Você vai atrair a cliente por conta dessa peça que é modismo, que está super em alta, e essa cliente, além dessa peça que é modismo, vai acabar comprando também as peças clássicas junto. Então acaba virando uma composição. Mas as peças que são tendências são importantes justamente para você atrair essas pessoas que são mais antenadas e que acompanham a moda. Hoje em dia todo mundo fica ali navegando no Instagram, na internet, vendo o que é tendência, ou acompanhando as novelas, acompanhando as fashionistas, para saber o que está em alta, e elas querem ter aquele tipo de semijoia. Então é muito bacana você também poder proporcionar isso, tendo essas opções no seu leque de catálogo. Então essas semijoias que são modismo, o que eu aconselho vocês é, se vocês não conhecerem bem ainda o seu público, para saber se vai ter uma aceitação legal, invistam com calma. Não apostem em colocar uma quantidade muito grande para não correr o risco justamente de não ter aceitação do seu público, daquele estilo de semijoia, e você acabar ficando com o estoque parado, com peça encalhada, que não é a intenção. A intenção é a gente sempre estar renovando o nosso portfólio. Então, para vocês não correrem esse risco, até vocês conhecerem bem a clientela de vocês, invistam um pouco nessas peças de modismo para conseguir fazer essa atração dessas pessoas que gostam dessas peças de moda, mas tenham sempre o maior foco de vocês nas peças clássicas e que vendem sempre.
Até que vai chegar um momento que você vai conhecer tão bem o seu público, a sua clientela, você vai ter noção da idade que essas pessoas têm, do estilo que essas pessoas têm, da cor de banho que essas pessoas usam, se elas preferem peças clássicas ou modismo. Quando você já conhecer nesse nível a sua clientela, aí você pode investir mais. Porque aí você sabe, não, eu vou comprar muita coisa em ródio branco porque a galera que compra de mim gosta de ródio branco, é uma mulherada do prateado. Ou você pode falar assim, não, o meu público gosta de um estilo realmente mais clássico, eu vendo muito bem pérola, eu vendo muito bem aquelas peças mais luxuosas, cravejadas de zircônias, então eu vou ficar mais nisso e vou trazer só uma pecinha ou outra mais ousada. Então assim, se você está começando, invista nessa proporção, tenha bastante peça clássica e atemporal e só um pouquinho de chamariz. Agora, se você já conhece o seu público, você pode apostar mais naquele estilo que você acredita que vai vender melhor. Um outro jeito de você escolher as semijoias mais certeiras para comprar quando você estiver lá nos seus fornecedores é conhecer bem o seu público no detalhe. O que eu quero dizer com isso? É você entender se você realmente vende mais um estilo do que outro. E aí não é só sobre questão de modismo, tem a ver também com você saber, no geral eu vendo brinco pequeno mais do que brinco grande. No geral eu vendo argola cravejada mais do que argola lisa. Eu vendo mais dourado do que prateado. E por aí vai, assim, eu quero trazer para vocês esses exemplos para vocês conseguirem fazer essa análise, para vocês observarem nas vendas de vocês esse comportamento. Eu vendo muitas coisas associadas à sorte, como mal olhado, olho grego, mão de Fátima, trevo, figa, eu vendo muito bem esse tipo de coisa, então eu vou investir sempre nisso. O meu público é sempre mais clássico, mais feminino, mais romântico, eu vendo muito coração, florzinha, pérola, então eu vou investir mais nisso. Então assim, vocês terem esse olhar muito atento ao que vocês vendem vai ajudar demais na hora de comprar novas peças, na hora de montar novas coleções, porque você vai saber o tipo de coleção que tem um apelo que agrada o seu público, que atinge e que não são aquelas peças que dão aquela sensação de sempre ser mais do mesmo, mais do mesmo. Não, você vai acertar em cheio naquilo que o seu público gosta de comprar, naquilo que o seu público usa. Eu vou dar um exemplo para vocês da Lua Mia, momentos que eu passei ao longo desses 8 anos e que essa análise foi muito importante. Por exemplo, lá atrás, em 2016, a moda era maxi brinco. Então eu sabia que se eu comprasse maxi brinco eu ia vender muito bem. Só que até eu saber isso, como foi que eu descobri? Eu tinha várias semijoias e eu percebi que os brincos grandes eu vendia mais rápido do que os brincos pequenos. E aí eu fui indo até mais além, eu percebi que os brincos, na época de fotocorrosão, que é um estilo de brinco mais leve, que são aquelas chapas todas trabalhadas, vendiam muito bem. Então eu investi mais até neles do que em outras opções de brincos grandes com pedraria, que eram mais elaborados. Então assim, foi fazendo essa análise, essa observação, que eu consegui investir melhor na hora de fazer as compras da Lua Mia, na hora de montar as coleções. Ou, por exemplo, em 2018, foi uma época que vendia só ródio negro. De uma hora para outra, o ródio negro começou a vender. Gente, vendia muito ródio negro. Era o banho que eu mais vendia, mais do que o dourado, que é o maior clássico. Então, nessa época, eu fazia coleções maravilhosas, lindíssimas, todas no banho de ródio negro. Além disso, nessa mesma época, foi quando surgiram as pedras Fusion, que são aquelas pedras, no geral, são semijoias com aquelas pedras maiores. Podiam ser Fusion ou não, mas principalmente as pedras Fusion estavam muito em alta. Então eu sabia que eu podia investir, eu comprava grandes quantidades dessas pedras porque estavam muito em alta. E como eu descobri isso? Percebendo a velocidade com que essas peças saíam no meu primeiro investimento, que foi um investimento menor, assim, mais para entender se ia ter aceitação. E depois, conforme eu fui comprando mais, eu fui tendo mais observações e mais análise. Eu percebi quais cores de pedra eu vendia mais, eu percebi quais combinações eu vendia mais. Por exemplo, eu percebi que a pedra turmalina, naquela época, eu vendia melhor no ródio branco do que no ródio negro. Só que todas as outras cores de pedra, na Lua Mia, eu vendia melhor no ródio negro do que em qualquer outro banho. E nessa época, o dourado quase não vendia, o que é uma loucura, porque hoje em dia o dourado está super em alta, mas naquela época as peças douradas estavam quase encalhadas, porque o que vendia mais era o ródio negro e o branco. E eu percebi isso observando o comportamento das compras que as minhas clientes faziam e com base nisso eu elaborava minhas coleções seguintes. Agora, por exemplo, desde meados de 2019 para cá, o dourado voltou com força total. Se a gente for olhar final de 2019, o ano passado e esse ano,
é o dourado que está em alta, é o que mais vende. A gente vende, pelo menos na Lua Mia, um pouquinho de ródio branco, um pouquinho de ródio negro, mas o nosso carro-chefe é o dourado. Então hoje a gente investe mais no dourado, porque a gente sabe que está mais em alta. Então você fazer essa observação do que você já vende, essa observação das vendas que você já fez, das clientes que você já tem, certamente vão te ajudar muito a comprar com estratégia. Porque o objetivo disso tudo é você não chegar nos seus fornecedores e comprar só com base naquilo que você gosta, naquilo que você acha bonito, porque a gente está aqui para ganhar dinheiro. Você revende semijoias para ganhar dinheiro. Então é muito importante você comprar semijoias que têm alto poder de revenda, que você sabe que vão ter mais aceitação. E toda essa análise vai ajudar vocês na hora de fazer as compras. Você já ouviu falar do princípio de Pareto? O princípio de Pareto, eu adoro ele, eu aplico ele em várias coisas na minha vida, em várias coisas na Lua Mia também, e eu vou explicar aqui para vocês, bem a grosso modo, bem em linhas gerais, o que é o princípio de Pareto, para vocês entenderem e começarem a aplicar para vocês na parte da escolha das semijoias que vocês vão comprar e também em N outras coisas do seu negócio. O princípio de Pareto, ele diz basicamente o seguinte, que 20% do esforço que a gente faz é responsável por 80% do resultado que a gente tem. Então quer dizer que se você tem várias estratégias rolando, várias iniciativas, apenas 20% delas vão ser responsáveis por 80% do seu faturamento. E por aí vai, isso se aplica a muitas coisas. O princípio de Pareto, ele se baseia muito nisso para mostrar para a gente quais são aqueles 20% que a gente deve valorizar mais para conseguir garantir os nossos 80% de resultado. Então, traduzindo isso para o universo das semijoias, quando você está pensando em fazer compras no seu fornecedor, você tem que enxergar quais são aqueles 20% de semijoias, de estilos de semijoia ou de banho de semijoia que são responsáveis por 80% do seu faturamento. É lógico que assim, 20, 80, não necessariamente você vai se prender a exatamente 20% ou 80%, mas a ideia geral disso é que algumas coisas, algumas estratégias serão tiros certeiros, que vão ser responsáveis pela maior parte do seu faturamento. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos da Lua Mia para vocês conseguirem enxergar com mais clareza o que eu estou dizendo e como funciona o princípio de Pareto. Eu percebi na Lua Mia que eu estava vendendo muito brinco de argolinha, isso é um exemplo recente do começo desse ano, aqueles brincos de argolinha que tem um pingentinho pendurado embaixo. Estava muito em alta, vendendo muito. Quando eu fui trazer isso para um relatório para fazer uma análise, eu percebi que comparando com outros tipos de brinco da Lua Mia, os brincos de argolinha estavam sendo responsáveis por grande parte do meu faturamento. Embora eu tivesse poucos modelos, mas vendiam muito. O que eu fiz? Na minha compra seguinte, quando eu fui montar uma nova coleção, eu fiz questão de trazer muitas opções de brincos de argolinha nesse estilo, porque eu sabia que se aqueles poucos modelos que eu tinha já estavam bombando de vender, imagina se eu tivesse mais variedade. Aí, seguindo essa mesma estratégia, eu continuei investigando e percebi que piercing de pressão também estava vendendo muito. Então eu falei, peraí gente, por algum motivo, dentro de todas as opções de brinco da Lua Mia, os brincos de argolinha e os piercings de pressão, os piercing fake, são as peças, são os meus carros-chefe dos brincos. E eu comecei a montar as minhas coleções de brincos, trazendo sempre muita argolinha e muito piercing de pressão. E eu poderia ter feito essa mesma análise para os colares, para as pulseiras, e por aí vai. Vocês fazem uma observação de quais são aquelas poucas peças, assim, dentro daquele estilo que vendem mais para você investir na hora de comprar e de montar novas coleções. Aconselho vocês a darem uma pesquisada em o que é o princípio de Pareto e como vocês aplicarem no seu negócio, como vocês aplicarem na sua vida para você conseguir ter esse tipo de insight, para você conseguir ter esse tipo de sacada e falar, nossa cara, isso vale muito a pena. Porque se você começar a ter essa linha de raciocínio e enxergar as variáveis do seu negócio, as variáveis dos seus produtos, das suas semijoias dessa maneira, você vai ter muito mais clareza na hora de montar uma coleção. E aí, volta aquilo que eu sempre falo, a gente quer ganhar dinheiro. Você é uma revendedora de semijoias porque você quer ganhar dinheiro. Eu tenho a Lua Mia, a minha empresa, o meu e-commerce de semijoias porque eu quero ganhar dinheiro. Então é muito importante a gente saber quais são as peças que vão fazer a gente ganhar dinheiro, quais são as peças que vão vender rápido, quais são as peças que vão ter maior aceitação, que você vai poder montar campanhas e por aí vai. Então comecem a estudar, observar o comportamento dos seus clientes, o que eles compram,
como eles compram, e com base nisso você vai conseguir ter esse tipo de insight e conseguir saber comprar cada vez de maneira mais inteligente. Essas foram as minhas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A ideia é eu trazer para vocês aqui sempre conteúdos muito bacanas e muito ricos para vocês revenderem cada vez mais e mais e mais. Semijoia é um negócio maravilhoso que tem muita aceitação e se a gente souber vender semijoias com inteligência, a gente vai vender muito, muito mais. Então, por isso eu trago para vocês um pouco do que eu tenho de experiência da Lua Mia para vocês aplicarem aí na sua casa, no seu negócio, na sua empresa, porque eu tenho certeza que você vai conseguir aumentar as suas vendas.